Pessoal, olá Cláudia, tudo bem? Henrico, Alice, tudo bem? Sejam bem-vindos. Fabi, Aline Oliveira, Ana, meu amigo Léo, grande Cacai, Rafael, Silvia, Luciene. Ouviu uma musiquinha boa, já já a gente começa a nossa DR, tá, pessoal? Grande Fábio, um abração pra turma Tocantins. Marquinho, meu padrinho. Grande Paulo Teixeira, Betinho Shirley, de Palmas. Poxa, muito bom ouvir vocês. Ouve uma musiquinha e a gente já começa. Oi, Andréa. Grande George. Só pra... Grande! Já chegou meu amigo Sarian. Será que você ainda pensa? Esperando o amigo Cláudio. Grande Cláudio! Deixa eu tirar. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Tudo em ordem? Tudo. Grande Tudo prazer bem, estar falando Cláudio? contigo. Tudo bem, meu amigo. Uma grande honra ter você aqui. Né? Tava vendo, o Marcos acabou de botar uma mensagem. Hoje eu bato meu recorde. Com o Cláudio eu vou Vamos bater lá. meu Vamos lá. O importante é recorde. que a gente aprenda um com o outro e com todo mundo junto, né? Nessa relação eu tenho muita vantagem, eu aprendo muito mais. Eu já tenho umas 10 perguntas para te fazer aqui que ninguém me responde. Eu sei que você deve ter uma resposta. Mas Se não tiver, eu invento. estamos aqui na manga. Amigo, olha, primeiro é uma grande honra, uma grande alegria ter você, viu, Cláudio? Sem dúvida nenhuma. Né, acho que todo mundo que entrou aqui já conhece, o Cláudio é um dos grandes nomes na área de licitações e contratos do Brasil, né, uma grande referência. Eu até esqueci de trazer aqui a minha bancada, já vou pegar os livros do Cláudio, que eu tenho todos aqui na minha biblioteca. Né, livro de RDC, livro de governança, o livro de obras, que é um clássico de licitações, né, uma referência. São minhas 3 referências em obras, é o seu livro do Hamilton e do Paulo Reis. Então, o Cláudio, eu já o conheci muito antes de conhecê-lo pessoalmente. E aí toda digamos, a boa fama, né, de grande, não apenas advogado, mas engenheiro, né? O Cláudio, o Hamilton e o Paulo são daquelas, e o ministro Benjamin Ziller, são daquelas pessoas que têm a grande dádiva de ter conhecimento nas 2 áreas, engenharia e o direito. Né? É uma mistura fantástica, sobretudo para licitações públicas. E eu já conhecia a fama de excelente professor, muito competente, e depois, pessoalmente, conheci a grande figura, a grande pessoa extraordinária que é o Cláudio, né? Sempre muito bom conversar com você, meu amigo. E, então é uma honra, reitero, é uma honra tê-lo aqui nessa nossa DR, essa nossa live mais extrovertida. Só na correria esqueci de pegar o vinho, senão eu iria brindar a sua presença, viu, meu amigo? Muito obrigado pelo aceite ao convite. Primeiro, prazer aí pelas palavras. Todo mundo sabe que você é meu grande amigo. E assim como você é meu amigo, eu sou o seu. E devo registrar para todo mundo que está vendo a gente que você é um dos expoentes aí da nova geração. Eu digo que tudo na vida parece muito com futebol. Tem os veteranos, tem os jogadores que já estão em fim de carreira, estão os que estão começando. Você é um que, longe de começar, já é aquele jovem promissor que todo mundo reconhece. Eu acho que a característica que melhor te ilustra é a sensibilidade de entender que iniciativa privada e administração pública não são concorrentes, são parceiros, né? Eu acho que isso é muito importante nessa juventude que está chegando, porque o processo licitatório é um processo em que a gente tem que buscar a contribuição da iniciativa privada, assim como ela tem que buscar os nossos recursos. E, por vezes, eu vejo entendimentos muito duros e sempre que eu converso contigo, sempre tem uma flor nos seus argumentos que harmoniza e equilibra essa relação. Parabéns, um prazer estar no teu canal e estamos juntos.
Ô, meu amigo, obrigado. Repito, muito, sinto-me honrado com a sua presença. Alguém aqui até perguntou, mas eu falei do seu livro, aí como faço para adquirir os livros? Cláudio, nas melhores livrarias, né? Você sabe Nas qual é o melhores problema? livros do professor Cláudio. O livro que o pessoal mais quer comprar é o de obras públicas. Outro dia até a editora Fórum publicou os best-sellers, e ele estava em quarto lugar na editora Fórum. O problema é que ele esgotou faz 6 meses. E a gente estava na dúvida de fazer uma edição nova ou republicar a antiga, porque a lei nova está saindo. Então, você mandar imprimir 1.000 livros e sair uma lei, o prejuízo é grande. Agora, com essa pandemia, não sei o que a gente vai fazer, se a gente vai estudar um e-book, alguma coisa provisória, porque realmente as pessoas estão precisando. Acredito que o setor de obras vai ser o setor que vai recuperar os empregos no Brasil, né? A gente tem uma máxima de que o único setor que consegue fazer emprego rápido é o setor de obras. E com essa onda de desemprego, tão logo passe a pandemia, espero que logo, o setor de obras vai correr muito, e vai ser no setor público. E aí virá, acredito, o RDC, o 8666, não sei qual será o nosso normativo. Ouvi dizer também que a CEGES está estudando ampliar o uso do RDC. Tem muita coisa por vir aí, mas vamos lá, estamos num momento difícil, né, Rony? Sim, tá um momento difícil. Amigo, tem uma proposta mesmo, chegou a passar até por mim uma minuto quanto membro da AGU, para ampliar o RDC, mas eu não sei se isso iria adiante, porque tem resistência ao Congresso. Eu, particularmente, acho que seria uma ótima, né? O RDC virar uma sexta modalidade, a 8666, né? Agregando-se ao pregão, 7 modalidades. Eu, particularmente, acho que seria muito bom. Não sei se o governo vai topar isso em MP por conta daquela experiência anterior, digamos, conflituosa lá no Congresso. Eu acho até que é um outro momento poderia ser feito, né? Mas, Sim. amigo, eu quero aproveitar a sua vasta experiência. Você também desculpa, eu não fiz a apresentação. Como você é uma celebridade, eu acabei não fazendo a Mas não apresentação. precisa, vamos sem apresentação mesmo. Meus queridos amigos, o Cláudio é essa figura fantástica, gente finíssima e grande jurista e grande expertise nessa área de obras. Eu queria aproveitar muito, Cláudio, obras, governança, licitação, tudo. Mas eu queria aproveitar muito para tratar contigo nessa DR, e aí foi o tema tema de chamada da nossa DR, falar sobre as obras e esse novo regime da 13979. Eu concordo plenamente contigo, o Brasil vai precisar gerar emprego e a forma de tentar aquecer a economia com ação estatal, sem dúvida, vai ser infraestrutura. Eu espero que os nossos governantes percebam isso, né? Vai ter que ter investimento estatal pesado na área de obra, de infraestrutura, liberação de crédito, para que a gente possa voltar a ter crescimento, né? E mitigar um pouquinho dos problemas econômicos dessa pandemia, essa segunda onda. Mas em relação a 13979 e as obras, qual a tua percepção, né, em relação às obras? A gente tem essas contratações dos hospitais de campanha, a lei foi alterada depois, mas não incluíram expressamente as obras, apenas serviços de engenharia, e tem divergência. Qual a tua opinião aí, como alguém que detém expertise na área? Eu digo o seguinte, época de crise, a prioridade é salvar a vida. Não tem nenhuma dúvida. Então, a gente tem que abrir um pouco a mão do preciosismo jurídico para resolver a questão. Se você tem dúvida, executa da maneira mais rápida possível, justifica, porque uma vida vale mais do que qualquer preciosismo jurídico. Agora, no juridiquês, como eu gosto de dizer, a lei não incluiu, a 13979, a expressão obras. Ela incluiu, sim, serviços de engenharia. E aqui já é uma peculiaridade, porque ela diz, quando fala em dispensa, que é possível para serviços, vírgula, inclusive de engenharia, vírgula. E quando ela fala para pregão, ela fala bens e serviços e insumos. Ora, estaria ela restringindo a possibilidade de serviço de engenharia no pregão, só liberando para dispensa ou não? Né? Mas eu vou direto. Eu acho que serviço de engenharia por pregão, por dispensa, do jeito que vier, está valendo.
O grande problema, eu sou bem pragmático, se é para resolver o problema, se a gente está tendo 500 mortos por dia, e eu ouvi um número ontem que me assustou muito, que dependendo do que acontecer, a gente pode chegar no Brasil, depois do todo o ciclo, a 300 mil mortos. Esse é um número assustador, né? Mas vamos lá, voltando para o jurídico. A 8666, essa briga de separação de obras e serviços é antiga desde a época do pregão. Porque o pregão diz que pode para bem e serviço comum, e as pessoas perguntam por que não pode o decreto 10.024 inserir obras. E o entendimento é bem tranquilo, porque existem 3 grupos de contratações: obra, serviço e bem. Se o legislador falou em bem e serviço, ele, legislador, excluiu obra. Um decreto não pode incluir obra porque o legislador assim não quis. Então, sobrou para a gente serviço e bens. A questão é que a separação entre obra e serviço é muito tênue. O único normativo que disciplina isso de uma forma mais clara é a 8666, lá no artigo 6º. E ele diz: obra é toda construção, reforma, ampliação, e nos serviços ele elenca um conjunto de objetos, mas precedido pela expressão tais como. E daí a primeira conclusão é que obra é um rol taxativo do que está na lei. O serviço é um rol exemplificativo e muitas outras coisas podem estar ali. Então, essa é a primeira questão. Aí as pessoas, e é muito comum as perguntas nessas lives que a gente tem feito, perguntam o seguinte: Cláudio, por que estão fazendo hospital de campanha por 13.979 se o hospital é obra? Essa é uma pergunta muito frequente. E a questão é, será que o hospital de campanha é realmente obra? Porque o meu entendimento, para tentar definir de uma maneira que eu consiga encaixar qualquer conceito, é que obra é tudo aquilo que gera acréscimo material significativo e permanente no que você pretende executar. Então, o hospital de campanha gera acréscimo material significativo, mas não permanente. Por isso eu entendo que esse tipo de objeto pode ser melhor enquadrado na condição ou de instalação ou de montagem, porque não há permanência dele. E aí, manda bala. E por que as pessoas querem usar 13.979? Por conta do aditivo. Você tem uma flexibilidade maior em aditivo do que se eu usasse o 8666 ou o pregão com subsidiário no 8666. Então, sempre se perguntem, eu acho que essa é uma pergunta boa, o que eu estou fazendo gera acréscimo material significativo e permanente? Se a resposta for sim, aí você está para obra. Se a resposta for não, você está para serviço. Mas há uma linha cinzenta muito tênue em alguns exemplos. E os engenheiros detestam linha tênue. O advogado se apaixona por isso, né? A discussão é longa. Que bacana. Você conseguiu dar de uma forma, eu diria até maceteada, muito simples, muito didática, a resposta para um dilema assim, inacabável das licitações e contratos. Eu lembro quando eu fui escrever, eu tenho um tópico no livro, obras de engenharia. Todo mundo falava uma coisa, muitas vezes crítica, às vezes sem solução. É uma solução ótima, simples. A questão da permanência da estrutura que é gerada. Perfeito. É isso. Veja, não é uma definição perfeita, mas eu costumo dizer nos cursos, é a melhor que eu consegui construir. Então, se você tiver... Digo para os alunos, se você tiver uma coisa melhor, fala que eu mudo, mas até agora as pessoas ficam... Eu digo que a separação de obra e serviço é que nem aquele filme 50 Tons de Cinza, né? Você tem alguns tons de preto e alguns tons de branco em que está muito claro o cenário. O problema são os 49 tons de cinza no meio do caminho, né? É verdade, meu amigo. E nas licitações de contratos, nós temos várias situações que acabam envolvendo isso, né? A própria hipótese da dispensa da lei 13.979, algumas claramente estão enquadradas, outras claramente não estão, mas tem um meio do campo aqui, uma zona cinzenta que gera muita dificuldade. Até porque vamos pensar o seguinte, se eu for fazer algo que gere acréscimo material significativo e permanente, possivelmente esse algo vai demorar mais do que 180 dias. Né? Então, até a lógica da 13.979 caiu, porque ela trabalhou, eu acho que com uma hipótese muito otimista de 180 dias, apesar de dizer permitidas prorrogações enquanto permanecer.
mas eu acho que ela não precisava ter estipulado prazo, não. Se fosse para atender, podia seguir com a 13979. E acredito até que ela deve ser um embrião para um repensar da nova lei 8666, né, que estão discutindo no Congresso, e que a gente está percebendo quanto que a gente tem é fraco, é velho, é obsoleto. É Mas verdade. temos que seguir o jogo, temos que resolver, e na dúvida, se for para salvar a vida, justifiquem, usem a lei de introdução à norma do direito brasileiro, fundamentem, porque eu tenho a certeza que nenhum órgão de controle vai penalizar gestor nesse momento difícil que o país está passando. Poxa, que bom ouvir falar isso. E para todos aqueles que estão ouvindo essa live ou que assistirão, né, nas próximas 24 horas que ela vai estar disponível, quem vos fala aqui é um dos grandes nomes do Tribunal de Contas da União, né? Não apenas pela sua qualidade como professor, mas pela sua experiência dentro do próprio tribunal. O Cláudio é alguém que é muito ouvido dentro do tribunal, né, e mostra sempre essa posição equilibrada. Porque dentro da ponta da administração pública, tem muita gente que morre de medo do TCU, tudo é culpa do TCU, e eu sempre comento, às vezes há acordos, há posições do TCU que eu particularmente discordo, né? Mas além de dar o mérito da grande profissionalização que nós tivemos nessa área de contratação pública, justamente digamos, do profissionalismo que veio dos órgãos de controle, né? A onda pressionou para que a gente profissionalizasse a administração. A verdade é que o TCU, o Davidson sempre fala muito isso também, pune muito menos do que se alardeia, né? Às vezes se fala muito e ele pune muito menos, ele normalmente é mais orientativo, né? Mas infelizmente às vezes a preocupação, o medo, o risco... Eu concordo, Rony, e até complemento, é muito mais fácil você colocar culpa em alguém que não é você do que assumir a sua dificuldade de preparo na condução de contratação, né? Medo, eu acredito que tem a ver com deficiência, falta de preparo ou falta de confiança. Tem muita gente preparada, mas que não tem confiança. E a única maneira de você aumentar a tua confiança e com isso reduzir medo é estudar, segundo, treinamento e terceiro, acompanhar a jurisprudência. Tem que acompanhar, eu até sugiro ao pessoal que está nos vendo, entrem no site do tribunal, tem lá um informativo de licitações e contratos que toda semana o tribunal manda por e-mail para quem se cadastrar, mostrando quais os principais acordos. Então, o medo só vai acabar com preparo, com treinamento e com a certeza de que, justificando bem o ato que você está praticando, o tribunal não tem essa ideia de punir. Punir, perfeito. Acho que a grande falha do gestor na ponta realmente eu sempre comento isso nas aulas, é a ausência de justificativa de motivação. E eu comento com eles, eu pondero, olha, se coloque na visão do auditor. Se há um ato diferente, fora do ortodoxo, sem motivação, é natural que quem está olhando desconfie, diz, olha, acho que teve coisa errada. No mínimo, ele vai lhe chamar a responder e explicar por que aquilo foi feito. Quando você motiva, ele entende a sua vontade, ele entende a sua intenção. Então, normalmente, o auditor, o analista, ele, entendi o que ele quis fazer. Eu posso até discordar, mas eu entendi o que ele quis fazer. E nesse particular, o artigo 22 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro é fundamental, né? Leiam e sempre fundamentem. Quando vocês tiverem dúvida, usem o artigo 22 da lei para poder ter sustentação. Em especial nesse momento de coronavírus, né? Exatamente. Eu tenho falado isso para os alunos. Mesmo diante de uma decisão aparentemente errada, ela bem justificada, eu tenho certeza que ela será analisada com muita ponderação. Sem dúvida. Hoje, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Amigo, e a gente está falando muito aqui na 13979 e o seu regime, né? Agora fora do mundo do direito, tem o mundo econômico e as repercussões econômicas. O que você acha? Qual a tua previsão? A gente já está vendo problemas em relação, por exemplo, às obras que foram suspensas, né, por conta dos decretos estaduais, já está gerando problema de reequilíbrio econômico, tem empresa que está pedindo, quando a medição não foi completada, ver se paga já uma parte daquilo que foi executado, enfim. Já temos problemas econômicos nos atuais contratos. O que você acha que vai acontecer, mesmo depois quando a gente voltar? Deus queira que a gente não demore tanto com esse
período, né, tão preocupante, mas mesmo depois, certamente nós temos a segunda onda, que é a crise econômica, que não vai afetar só o mercado, vai afetar também a administração pública. Então, possivelmente, nós teremos obras, contratos e uma menor quantidade de recurso público. O que você acha que vai acontecer, já que o dinheiro vai reduzir? Eu acho que vão ser dois momentos. É o momento de agora, até o final do ano, e é o momento do ano que vem para frente. Eu dou sempre um exemplo, até ontem eu estava conversando com um colega e dei esse exemplo. Imagine que você é dono de uma locadora de veículos e tem um estoque de combustível limitado. E você sempre trabalhou para um determinado cliente, com uma determinada frota, e aquele combustível dava para atender os carros e o seu cliente. De repente surge um cliente novo que você tem que atender por emergência, porque ele é muito importante, e você vai ter que usar um combustível que é limitado e uma nova frota desse combustível. Vai faltar combustível para aquela frota em andamento. O cliente novo, para mim, são os contratos da 13979. E esses contratos agora estão sendo acelerados porque você tem que resolver o problema da pandemia. O cliente antigo são todos os contratos em andamento. E eles vão ter que ser freados, ou em termos de redução, ou em termos de paralisação mesmo. A questão é que toda a vida, nós, e você é um professor fantástico, ensinamos como acelerar. E dificilmente a gente ensinou como reduzir o ritmo de um contrato. Nunca alguém foi dar um curso, eu vou ensinar vocês como reduzir contrato. Você diz, eu vou ensinar como é que você faz para a coisa andar bem e andar rápida. Então, esse é o nosso desafio. Até mesmo no meio jurídico, a gente não tem expertise do como frear contrato. Então, é um grande desafio. Agora, o que a gente sabe? O dinheiro vai reduzir. Na segunda etapa, virá muito dinheiro para as obras públicas. O governo vai arrumar crédito, porque ele vai ter que dar emprego. Ou ele dá emprego, ou ele vai ter que dar auxílio, vale, etc. Então, um país não cresce assim. O governo, a partir do ano que vem, vai se virar para acelerar a obra pública, não tem dúvida. Mas a tua pergunta talvez tenha um foco maior nesse momento. Quais são os cuidados que eu preciso ter para reduzir os contratos de andamento? Eu acho que esse é o desafio. Exatamente. Eu queria que você tocasse nesse ponto. Quais os cuidados? Porque essa suspensão ela é algo muito mais complexo do que o direito, às vezes, avalia. Né? Suspender tem repercussão econômica para a própria obra, né? Pode gerar repercussão econômica para a própria obra. Repito, né? Até uma aluna agora botou um comentário que ela está com um processo sobre isso. Tem aquela preocupação do empreiteiro que não finalizou ainda a etapa, mas já fez para metade da etapa. E como é que nós fazemos com isso? Ele, poxa, eu já executei aqui, já comprei material, já instalei lá, só não finalizei a etapa. Eu queria que você tocasse nesse ponto. Quais são os cuidados que são necessários para essa suspensão? Então, vamos lá. Antes, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de contrato. Por escopo e por prazo. Não é? Eu não sei se todos os que estão ouvindo a gente têm familiaridade, mas por escopo você tem um objeto bem definido e ele termina quando o teu fornecedor te entrega aquele objeto. O por prazo é uma necessidade da administração que vai se perpetuar no tempo e você anualmente vai renovando até os 60 meses. Então, são dois tipos de cuidados diferentes. Eu vou começar com o do escopo, que é a obra pública. A obra pública é um contrato por escopo. Se a gente tiver um tempo depois, a gente discute um pouco o por prazo determinado. Aliás, Rony, eu tive o cuidado de fazer um e-book. O pessoal que está ouvindo a gente, se quiser, só entrar no meu Instagram lá e baixar o e-book, o @ClaudiSarian. É gratuito, passo a passo para poder reduzir essa obra. Então, primeiro, no aspecto jurídico, a gente sabe que, em situação de calamidade, a lógica da rescisão dada ao particular de pedir quando a administração suspende por 120 dias ou não paga por 90, é relativizado. O artigo 78 tem um texto entre vírgula que relativiza essa possibilidade. Então, esse. Segundo, a administração tem que atuar de forma a manter o empreiteiro vivo. Porque se apertar demais, mata, e aí não adianta nada. Você tem um fornecedor que faliu. Então, esse é o ponto. Segundo, é preciso ter muita inteligência na hora de planejar, porque você não tem um contrato de obras. Você deve ter, vou chutar um número aqui, para ficar fácil,
100 contratos de obra. E cada contrato de obra vai ter uma peculiaridade em relação ao cronograma que ele está, ao andamento físico, em relação à relevância que aquela obra tem para a organização. Então, a minha sugestão, pegue todos os seus contratos de obra, liste e classifique percentual de execução e relevância. Percentual, pouco, médio e avançado. E relevância, pequena, média e elevada. Coloque isso num gráfico. Vocês já perceberam que você vai ter 9 quadradinhos, porque você tem 3 quadrados no X e 3 no Y. O quadrado no mais alto, que é alta execução financeira e alta relevância, você toca normal, continua mantendo o fluxo, ou pelo menos procura manter o cronograma físico financeiro para entregar o mais rápido possível. A obra já andou bastante. O quadradinho de baixo, pequena execução e pequena relevância, eu sei que toda obra é relevante, mas pense uma comparação com as que você está fazendo. Você paralisa, suspende a execução. E aqui, lá no 79, eu sei que já tem uma pergunta que alguém vai fazer, você tem que devolver o prazo para o empreiteiro quando for retomar a execução. E nesse meio do caminho, você vai ter que analisar o quanto você vai reduzir o ritmo de execução. Você pode, de 0 a 100, manter 80, 60, 40, e isso vai depender de você conversar com o teu ordenador de despesa. Até aí está tudo bem. Mas aí vem uma outra pergunta. Como é que eu faço a redução? Não é? Porque o que anda normal não precisa fazer nada. Manda bala. O que você resolveu suspender, existem alguns cuidados que eu ponho no e-book. Primeiro, pergunte ao empreiteiro quais são os serviços que precisam ser finalizados para que não se percam no tempo. Por exemplo, se ele fez um buraco, colocou a tubulação, ele precisa reaterrar aquilo. Você não pode suspender o contrato, dizer, para, não mexa mais em nada e vai embora. Tampa o buraco, porque você garante a qualidade dessa escavação, do assentamento da tubulação, quando você for retomar a obra. Você tem uma laje que está com a ferragem toda pronta, concreta, para garantir a qualidade dessa ferragem. Então, estou falando na hipótese de suspensão de contrato. Você senta e diz, eu quero saber quais são os serviços imprescindíveis de serem feitos para que a gente possa suspender. Segundo, você vai ter que negociar com ele desmobilização e nova remobilização. E aí você vai ter que buscar na planilha dele como é que está. E terceiro, talvez você não possa desmobilizar tudo, porque você tem que manter gente no canteiro por segurança, porque você não pode parar a obra, fecha o barraco e vai embora. Vai ter que manter um mínimo para manter a segurança da obra. Eu acho que esse é um ponto. Segundo, e esses contratos que estão em andamento, que você vai reduzir o ritmo ou vai manter? Primeira sugestão, essa eu tenho feito em todas as minhas lives. Quem não fez, que faça amanhã. Preparem um ofício para todos os seus prestadores de serviço, para todos. Escopo, contínuo, seja lá o que for. Oi? Estão anotando aí, né, pessoal? Eu estou achando fantástica a sua explanação. Você, além de dar a sua posição, você parece que está dando esquematizado, assim. Parece que eu estou vendo um quadro. Né? Mas eu sei que as tuas aulas estão assim. O aluno não quer que a gente fique mostrando conhecimento jurídico. O aluno quer o seguinte, qual é o caminho das pedras? Exatamente. Né? Me dá 2 ou 3 dicas. Quem está aqui com a gente 1 hora quer sair daqui pelo menos com 3 dicas, porque senão ficar ouvindo conhecimento, artigo, o pessoal lê em casa, né? Então, o quanto a gente pode materializar esse conhecimento que a gente traz. Então, esse ofício para os prestadores de serviço é fundamental. E ele vai ter o seguinte, senhor prestador de serviço, considerando a pandemia e a necessidade de adequação de todos os contratos no âmbito desta organização, solicito que essa empresa me encaminhe no prazo de 10 dias o impacto de do equilíbrio econômico financeiro necessário ao seu contrato, indicando se vai precisar, se não vai precisar e se for precisar, em que item. Você pede para ele, num prazo de 10 dias, te informar isso. Mas a maldade está no parágrafo de baixo, dizendo, solicito, outro sim, que qualquer serviço que tenha necessidade de reequilíbrio econômico financeiro somente seja executado
após prévia anuência da administração. Por que você tem que fazer isso? Se você ficar calado, a empresa vai executar serviço e, passados 6 meses, ela vai te mostrar uma conta do tamanho do mundo, dizendo, ó, é 3 vezes o preço do que eu estava cobrando no contrato original. Porque subiu isso, subiu aquilo, e você nunca mais desenrola esse contrato. Então, precisa dar um freio de arrumação neste momento, para todos os contratos. Para contrato de serviço contínuo, para contrato de obra. Esse é o ponto. Seguindo. Então, isso é obrigatório, tem que fazer. Você não vai fazer nos contratos que você vai suspender, porque você está suspendendo, não tem lógica você discutir reequilíbrio econômico se você vai suspender. E olha, vou ser mais cruel. Acreditem que daqui para um ano na frente, haverá 2, 3 ou 4 reequilíbrio econômico-financeiro. Porque você vai negociar uma situação, em 3 meses ela pode mudar para pior ou para melhor, aí você vai renegociar de novo. Então você precisa ter muita habilidade para segurar a empresa para que ela não saia fazendo todos os serviços e depois você não consiga resolver essa questão. Tá bom? Agora, ainda, em relação à redução de ritmo, aí o tal do cronograma físico-financeiro, que as pessoas acham que é uma brincadeira, vai valer. Por quê? Porque é imprescindível que a administração conheça o cronograma detalhado e os serviços que pertencem ao caminho crítico da obra. Para quem não sabe, são aqueles que não podem ter atraso. Esses serviços têm que ser priorizados. Ou seja, você vai pedir para suspender parando os serviços não críticos. Os serviços críticos serão priorizados para que você tenha o menor impacto quando você for retomar no andamento da obra. Bacana? Então, eu acho que esse é um arcabouço mínimo, mas o importante é vocês fazerem esse gráfico com 6 quadradinhos, com 9 quadradinhos, né? Prioriza em cima, suspende embaixo e aqui no meio vocês vão analisar. No contínuo, não sei se você quer também conversar sobre ele, mas se tiver outra pergunta, manda bala. Se quiser, eu ia perguntar, na verdade, sobre o reequilíbrio econômico. Você acabou já tocando. Opa, mas vamos... Até amanhã, está convidado, Rony, vou fazer uma live com o João Domingues para a gente discutir reequilíbrio econômico de contratos terceirizados, que é mais a especialidade dele do que a minha. Mas vamos lá. Reequilíbrio econômico. Qualquer contrato, você tem 4 conjuntos de informações para estudar. Primeiro, a quantidade do serviço e os outros 3 ligados ao preço do serviço, que são os insumos, a mão de obra e os encargos sociais. Então, vocês vão ter que estar de olho nessas 4 premissas no reequilíbrio econômico-financeiro. Antes de falar delas, eu preciso saber que o reequilíbrio econômico-financeiro é previsto no 65.2D, por acordo entre as partes, e vi uma live tua, falei, finalmente alguém falando a minha língua. Ele não está limitado aos 25% da 8666. A natureza de reequilíbrio econômico é a natureza de reajuste. Ela não é natureza de um aditivo quantitativo ou qualitativo. Houve um fato. E aí, quais são as 2 causas? Imprevisível ou previsível de consequência incalculável. Está tudo lá naquele artigo. Então, você precisa primeiro fazer essas perguntas. Agora, então. Não é isso? Não, mas é razoável, porque, veja, se o dólar aumenta 40%, aí o contratado te pede um reequilíbrio de 40%, você vai dizer, não, o meu limite é 25%. Ele vai, mas que lei é essa que te limita um percentual e diz que se o fato for... ele te limita em 25%, independente de que consequência o fato imprevisível vai trazer para o teu contrato. Eu acho que esse é o grande desafio. Então, tem que perguntar, houve fato imprevisível? Pandemia, mole. Então, houve. Aí, vamos lá. Quantidade de serviço. No contrato por escopo, se você reduzir o ritmo, está tudo bem. Por quê? Ele só vai fazer essa quantidade lá para frente. O problema da quantidade nos contratos contínuos é porque você não tem essa flexibilidade do escopo. Se ele não fizer agora, se ele tem lá 100 empregados trabalhando no teu órgão e você reduziu para 70, você não vai pedir 30 empregados daqui a um ano. Numa obra, se ele não fez 100 metros cúbicos e só fez 70, em algum momento ele vai ter que fazer esses 30 metros cúbicos. Então, a calibração do ajuste de quantidade num contrato contínuo é fundamental.
Até por quê? Porque os órgãos, hoje, com teletrabalho, estão precisando de menos gente. Então, você não precisa manter aquele ritmo como se o órgão. O Supremo, hoje o TCU fez a primeira sessão virtual dele, os ministros todos em casa. Então, não tem sentido você dizer que vai manter o mesmo efetivo das empresas terceirizadas, porque o mundo mudou na prestação de serviço. Então, primeira adequação, as quantidades. Segundo, imagine que você vai reduzir a quantidade. Eu dou sempre exemplo, 50%, para ficar fácil. A administração, acredito, nesse momento, tem uma responsabilidade social muito grande. Se você disser para o empreiteiro, reduz 50%, ele tem a liberdade de ou mandar metade embora, ou reduzir o salário de todo mundo em 50%. Aí com as medidas provisórias que estão andando. É de bom tom que você tente negociar isso com ele, dizendo, vamos reduzir 50%, mas eu vou lhe pedir um favor, não mande o pessoal embora. Mantenha, adeque a remuneração das pessoas com a redução do ritmo que eu estou propondo. Muita gente diz, é uma injustiça. Digo, estamos com um cobertor curto. Ou eu mando metade embora, que para mim seria uma tremenda injustiça, até porque essa metade vai buscar seguro-desemprego e vales do governo, ou você tenta equacionar, porque a gente espera que em 4 ou 5 meses o ritmo retome. Então, você mantém os caras empregados. Eu acho que é mais inteligente. Né? Então, veja, falei da primeira variável, quantidade, e eu vou tratar diferente num contrato de obra, num contrato de serviço, pelo motivo que eu já expliquei. Estou procurando ser rápido para a gente não estourar muito tempo. Em termos de valor de mão de obra, aqui a gente tem a possibilidade, as medidas provisórias autorizaram, ou você suspender o contrato de trabalho por 60 dias, ou reduzir a remuneração 25%, 50% e 70%. Tem lá as limitações, tem que ser negociado, mas pode ser só individual, se tiver abaixo de 3 mil, acima de 12 mil. Tem uma série de peculiaridades que é importante quem está nos assistindo tomar o cuidado na leitura das medidas provisórias. Mas é possível mexer no valor da mão de obra. No valor dos insumos, aqui uma incógnita. Por quê? Porque o insumo pode ter aumentado, o insumo pode ter diminuído, depende do que vai acontecer. É oferta e procura. Alguns, não é o equilíbrio, não é essa a lógica da economia? Ora, se aumentou a procura e a oferta vai estar no mesmo nível, você tem um gap com tendência de aumentar preço. A gente viveu isso no álcool gel, nas máscaras, tá certo? Agora, para muitos outros insumos, vai haver ao contrário. Porque a administração não vai reduzir o ritmo de obra? Vai. Então, vai reduzir a procura em relação à oferta. Existe uma tendência de redução de preço de insumo. Então, nessa segunda variável, você precisa ser inteligente para perguntar, no meu caso concreto, o insumo está aumentando ou está diminuindo? E outra, onde é que eu vou buscar os preços? O SINAP e ciclo não valem mais, né? Porque você perdeu a referência. Então, para cada ajuste desse, vai ter que fazer pesquisa, buscar no fornecedor. Não é fácil. Aquela zona de conforto que a gente tinha, ruiu. Na verdade, ela serve, né? Mas numa situação excepcional como essa, alguém fez uma pergunta agora há pouco sobre isso, né? E esses preços exorbitantes que estão existindo, como se resguardar? Realmente é uma dificuldade. Com essa oscilação de preço, não adianta tentar olhar o que está lá no SINAP, é um preço estático fiscalizado há 3 meses. Realmente vai ter que ser feita a pesquisa. Né? E mais, por isso é que eu disse que aquele ofício é importante. Porque se o empreiteiro chegar e trouxer para você que o preço ficou tão exorbitante, talvez valha a pena a decisão de suspensão do contrato. Entendeu? O reequilíbrio econômico e a decisão de continuidade ou não estão atrelados. E por isso aquele ofício que eu disse é tão importante. Se o cara diz assim, Rony, vai aumentar 100% o valor do serviço por esses motivos. Você analisa e concorda, você tem que voltar. Espera aí, será que eu preciso desse negócio agora ou eu posso esperar o ano que vem para retomar? Por que eu vou pagar 2 vezes o preço se em janeiro a situação volta ao normal? Então, a decisão de continuidade, redução ou suspensão tem a ver com o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Isso é importante. E acho que ficou faltando só um item. Eu falei de qual? Eu falei da quantidade, do insumo, da mão de obra e dos encargos sociais. Sim. Haverá um impacto significativo nas suas planilhas de encargos. Veja, afastamentos.
quantas pessoas estão sendo afastadas ou por doença, por Covid, ou por quarentena, ou seja lá pelo que for. Isso tem reflexo na tua planilha estruturante do contrato. Então, você vai ter que pegar alguém que conheça bem de planilha. Por isso que eu convidei o João amanhã para fazer a live comigo. Disse, João, essa praia é tua, essa eu não domino muito, não. Então, você vai ter que pegar isso e fazer uma análise, olhar qual é a realidade do prestador para poder se equacionar. Alguns tipos de serviços têm empregados mais novos, braçais. Talvez esses hajam um menor impacto na planilha. Outros tipos de serviços, como consultoria, serviços técnicos especializados, talvez tenha um impacto maior, porque tem gente mais velha. Então, olha que troço complicado. Em função do perfil etário do empregado, do prestador de serviço, você pode ter impactos diferentes nas suas planilhas de encargos sociais. Perfeito. A gente estava conversando aqui, eu viajei um pouquinho, lembrei ontem, as demandas na Conjur do Ministério da Saúde são muito com pouquíssimo prazo, né? Então, ontem eu mesmo estava fazendo um processo e envolvia justamente a questão da suspensão de obras. Nós emitimos um parecer umas 2 semanas atrás sobre a possibilidade de suspensão e agora estão vindo os efeitos que são empresas que executaram a parte da etapa e dizem, puxa vida, eu quero receber pelo menos aquilo que eu fiz. E no parecer eu coloquei algo que me lembra muito do que você falou, que foi, embora seja possível a gente readequar a medição, fazer uma alteração no cronograma para, por exemplo, aquilo que estava como etapa, a gente alterar e eu ilustrei, né? Por exemplo, divide em 2 etapas. E o que foi executado é pago, o que não foi executado não é pago. Mas mesmo assim, cada contratação é tão complexa que o ideal é avaliar caso a caso. O reequilíbrio econômico, como você bem citou também, para cada caso o órgão deve sentar, fazer uma análise. E aí eu te pergunto, será que a gente não tem, tanto pelo problema, às vezes, de ausência de capacitação, de expertise específica nesse tipo de análise, né? Como também pela insegurança da tomada de decisão, essa preocupação do gestor em tomar uma decisão, que foi inclusive o que inspirou a alteração da LINDB pela 13655. Será que não seria interessante? Eu estou escrevendo um artigo com o Anderson Pedra para uma lei de 2015 que acaba não sendo executada, 13.140. E ela fala das câmaras de resolução de conflitos. O que a gente está defendendo nesse artigo? É que é um direito da empresa colocar para o Estado a resolução desse tipo de problema de reequilíbrio econômico nessas câmaras, para se ter segurança, né? Para que o gestor possa deixar de ter medo e parar, sentar, avaliar o que é correto, o que não é correto e tomar a decisão, né? Porque eu acho que o pior de tudo é a insegurança, né? Perfeito. A tua colocação me leva a uma outra reflexão. Eu costumo dizer que, neste momento, é que a gente percebe o quanto nós, operadores do direito, temos uma base conceitual fraca. Ou seja, a gente é treinado a aplicar regras e, quando surge uma situação diferente, a gente percebe que falta conceito, porque aquela regra antiga, numa situação normal, você não aplica num momento absolutamente atípico como aquele que a gente vive. E, então, você falou aí da medição, né? Então, primeira questão, se você vai suspender o andamento de uma obra. A pergunta, qual é o regime de execução? Porque, veja, se o regime de preço unitário, está muito fácil. Você mede tudo que o cara fez, fecha a fatura e pronto. Agora, isso é o regime... PG. Aqueles eram os PG. E se o regime é global? Como é que você faz? Porque vamos imaginar que a etapa seja a laje concretada ou determinado serviço concluído. E o cara não conseguiu chegar no 100% do serviço concluído. É razoável que a administração, nesse momento, afira proporcionalmente o quanto ele fez e pague a ele a proporção? Me parece que sim. Se a suspensão é pelo pedido da administração, uma regra é uma regra que funciona para o andamento normal do contrato. O legislador não fica pensando, e se o coronavírus vier? Porque ninguém nem imaginava. Então, nos momentos em que esses casos absolutamente imprevistos surgem, é que você precisa ter o conceito do reequilíbrio, o conceito do que é regime de preço global. Outra pergunta que fazem, e se o empreiteiro já colocou o material na obra e você suspendeu? Ele merece receber aquele material que ele colocou ou não?
Interessante, Não interessante, é? Aí, interessante. oi? Interessantíssima pergunta, né? Porque no seu primeiro exemplo, quer queira, quer não, houve uma incorporação de patrimônio, mesmo que parcial, né? Uma incorporação material lá à estrutura da administração. Nessa do material, não. Sobretudo se o material ainda está, esse produto comprado ainda está de posse do Sim, contratado. Muito isso. interessante. Então, assim, meu entendimento, eu acredito que a gente possa usar por analogia aquela regra de que se você fizer a supressão do serviço e o empreiteiro já tiver adquirido o material, você tem que indenizar pelo valor de aquisição do material. Então, minha sugestão, o empreiteiro adquiriu, coloca no local sob controle da administração e indeniza o empreiteiro pelo valor de nota, ou aí você vê o menor dos dois, até paga esse valor do material que ele colocou. E quando você retomar a obra, você paga o serviço e desconta aquele pagamento de material que você fez antes de suspender. Porque não é razoável você suspender a obra, o cara comprou lá 500 metros quadrados de cerâmica, você dispara, ele diz, mas quem me paga? Só quando você assentar. Mas eu não posso assentar porque você suspendeu. Então, eu conto, Rony, uma história nos cursos, eu acho que ilustra bem uma metáfora bacana, que o empreiteiro é que nem um passarinho. O cara põe na mão do fiscal e diz assim, segura ele, mas não mata e também não deixa voar. Eu acho que é essa a lógica. Se você aperta demais, ou seja, se você é extremamente rigoroso, você mata o empreiteiro, o que não adianta. Se você é muito flexível, mede tudo, não tem controle sobre o que o cara está fazendo, você afrouxa muito a tua mão e ele voa. Ótimo. Né? E a fiscalização de um contrato está na habilidade do fiscal manter uma pressão na mão que seja nem tão forte para matar e nem tão fraca para ele voar. É essa habilidade de um fiscal de contrato. Qualquer extremo não é bom. O filósofo dizia, a inteligência está no meio, né? Perfeito, perfeito. O equilíbrio tá no meio. Quem vai gostar dessa história é meu amigo Anderson Pedra. Ele gosta muito dessas O ilustrações. Anderson, acompanha muito ele também, muito equilibrado também. O Brasil precisa de gente equilibrada. E o Anderson é um desses representantes. Cada vez mais. Né? Cada vez mais, meu amigo. Olha, fantástico, adorei. E curiosamente, foi um parecer que eu dei ontem, né? Acabei ontem, 12h30 da madrugada, meia-noite e meia. E eu fiquei preocupado, mesmo sem ter essa visão privilegiada que você tem de olhar tanto o direito como a engenharia, mas, embora tenha admitido a possibilidade da readequação do cronograma para pagamento, eu fiz essas observações. E, curiosamente, o exemplo que eu citei, para dizer que nem sempre pode ser vantajoso, pode ser interessante, eu usei a expressão interessante ou adequado o pagamento antecipado, eu citei justamente a compra de material. Não que não seja permitido, mas eu disse, olha, você tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, se você vai pagar o material que ele já adquiriu, você tem que ficar com esse material guardado. Você não pode Óbvio. dizer, e deixa lá solto lá, senão vai ser perdido e isso vai gerar um problema para o gestor fiscal. Mas tudo vai ser muito dinâmico nessas soluções, por isso que, como eu disse, eu e Anderson, nós estamos escrevendo sobre digamos, o estabelecimento de uma rotina quase que obrigatória, que possa ser reclamada pelo contratado, de levar isso para uma Câmara de Resolução de Conflito. Meu amigo, e por falar em conflito, eu queria ainda fazer uma pergunta, né? Um conflito que já está acontecendo em alguns municípios e estados, né? A crise financeira está batendo já está com a parada, a frustração da atividade econômica. Estados e municípios, sobretudo, já estão sentindo os recursos rarearem, né? Os cofres reduzirem, a arrecadação reduzir. Então, muitos já estão impondo digamos, negociação de contrato, impondo redução, estabelecendo patamares, às vezes até, eu não acho isso muito interessante, únicos de redução, 30% para redução em todos os processos. Está matando. Está matando, exato, exato. E não percebe, falei com um amigo sobre isso, que veio me consultar, eu disse, olha, isso é complicado, cada contrato é uma realidade. Tem contrato que você tem uma margem lucrativa grande, outra uma margem lucrativa baixa. Você não pode ficar estabelecendo. E se você impor obrigatoriamente, você vai pagar a médio prazo, porque o mercado se adapta. E
esse amigo falou, mas a administração tem sempre aquela prerrogativa de atrasar o pagamento para tentar equalizar o seu caixa, né? Eu acredito que isso vai acontecer, infelizmente, em algumas contratações. E aí, o que você olha, como é que você observa isso? Conselho, quem nos assiste aqui, nós temos tanto gestores públicos, agentes públicos, como também agentes privados, né? O que é que acontece nessas situações em que a administração simplesmente atrasa o pagamento, suspende não suspende a contratação, mas suspende o pagamento, usa dessa prerrogativa de atrasar por até 90 dias. O que é que você pensa? Eu diria o seguinte, em regra, o privado tem a possibilidade de pedir rescisão. O 78 estabelece isso. O problema é que, em época de calamidade, a lei retira essa possibilidade ampla do pedido de rescisão. Esse é um problema, mas está na lei. Não posso rasgar a lei. Agora, veja, o que é que eu acho dessa ideia de cortar em 30%? Uma coisa é você cortar 30% o aporte de recurso no contrato, que aí eu entendo, porque você não tem dinheiro. A outra coisa é você querer que o contratado faça a mesma coisa com 30% de desconto. Eu não sei de qual que é o teu exemplo, né? Porque nesse momento a administração reduzir 30% ou 50% porque não tem dinheiro, eu acho que está natural, não tem dinheiro, vai fazer o quê? Agora, chegar para o empreiteiro ou para o contratado dizer eu quero que você corte 30% e faça a mesma coisa, é insano. Vai ter, obviamente, recurso e isso vai acabar no judiciário, que é ruim para todo mundo. Lembrar, Rony, que o equilíbrio econômico financeiro, eu sempre falo isso, não é do contrato, é da proposta. A Constituição Federal não fala em equilíbrio, ele diz mantidas as condições efetivas da proposta, ele não fala do contrato. Então, da hora que o empreiteiro ou o fornecedor apresentou a proposta, ele tem a garantia constitucional, e aí não é nem 8666, de que o contrato dele será mantido em equilíbrio. Se a administração chega e diz você vai fazer a mesma coisa com menos 30%, e obviamente inegociável, vai até o Supremo isso. Tem tudo para ir ao Supremo, só que ninguém quer isso, né? O que a administração e a empresa tem que querer é consenso, não é ficar brigando na justiça. Mas não há lógica nesse momento você pedir 30% de todos os contratos linearmente. Vai ter contrato de um jeito, vai ter. Não tem sentido. Sem dúvida. Esse exemplo que eu falei foi de supressão. Inclusive, a dúvida dele era porque o limite para supressão unilateral é 25%, né? E aí o que é que ele faria com esses outros 5%? Aí ele disse, mas aí a administração, esses 5%, o atraso, ela acaba equalizando o problema do cofre. Mas eu já vi normativo de Estado impondo a redução de preço de 30%. E na época eu fui entrevistado por uma rádio, eu disse, olha, no mínimo o gestor público, o chefe do executivo, está admitindo que os contratos dele têm um sobrepreço gigantesco, né? Foi a Paraíba que estabeleceu um valor, algum dos estados do Nordeste estabeleceu um valor, uma taxa para cobrar em cima de todos os faturamentos. Foi aí na Paraíba, não? Na Paraíba teve isso, tem uma espécie de taxa, né? Até o tribunal recentemente determinou que não seja repassado o recurso enquanto isso não for resolvido, né? Então, veja, como é que você criou uma taxa no contrato e diz que tem a taxa? Cadê o equilíbrio econômico financeiro? Não obstante não ser matéria do TCU, o TCU disse, então tá bom, mas não vai recurso federal para esses contratos, porque senão você estaria reduzindo a sua contrapartida. Você fez um convênio, você punha 20% e a União punha 80%. Você criou uma taxa de 5%, você está reduzindo a tua contrapartida. Interessante. Mas é prova de que cada um tem a sua ideia e bota no papel e acha que o mundo não tem limites jurídicos, né? E a gente sabe que tem, pô. O Brasil é uma democracia. Por enquanto, mas Será sempre. Será, amém. Olha, tem vários colegas, amigos nossos, professores aqui, tá? Já vi o Anderson, o Marcos, a Gabriela Pesce, o Túlio, o nosso amigo Paulo Reis, mestre também na área de engenharia. Poxa, vários vieram prestigiar Grandes aqui. Amigos, abraço para todo mundo. Tá vendo? Admiro muito o trabalho de todos. Todos, grandes professores. Meu amigo, eu acho que a gente tem mais 4 minutos, então dá ainda para a gente falar, conversar, ver se tem alguma pergunta. Mas você, em relação à obra civil e engenharia, você ainda vê
algum outro ponto polêmico, algo que vai, digamos, desgastar mais ou gerar mais polêmica em relação às contratações? Eu acho que haverá um aumento grande de coronavírus nos empregados da construção civil. Porque são empregados que têm muito contato próximo pela dinâmica do trabalho. E eu confesso que eu tenho muito medo do quanto isso pode prejudicar todo o sistema, não é só a construção, não. Porque os caras têm que trabalhar, são autônomos que recebem por dia ou por empreitada. Empreitada é por tarefas, né? E eles precisam trabalhar, eles estão indo trabalhar, e acho que o risco é enorme desse vírus se espalhar. Eu tenho dúvida, não sou médico, do quanto esse vírus pega o pessoal mais bem preparado fisicamente, não tenho a mínima noção. Mas, e por isso a prudência. Mas eu acho que o risco de um espalhamento rápido nessa categoria funcional é elevadíssimo, porque o cara não tem condição de lavar a mão, fazer tudo numa obra. Né? Até não consegue usar máscara. Usar máscara, não é assim. Até para contrato terceirizado, você consegue álcool gel, você mantém, mas o empregado de construção civil não tem essa condição, não tem o tempo do que pode acontecer na construção civil. Muito mesmo, estou muito preocupado. Meu amigo, eu também, e eu quero até lhe falar algo que aconteceu. Eu recebi uma notícia há alguns dias que me abalou até, me deixou muito, muito tocado, porque o que a gente vê na sociedade hoje é uma discussão sobre alguns preocupados com o coronavírus, outros mais com a economia. Acho que as duas preocupações são válidas, né? Mas alguns desprezando o risco dessa pandemia. E a verdade é que quando a gente vê no Jornal Nacional, no Jornal da Record, na imprensa ou na internet, parece algo distante, né? E realmente parece algo distante, mesmo para quem é mais esclarecido, parece algo distante. Mas recentemente eu recebi uma notícia que me impressionou. Um aluno, se eu falar, não vou falar o nome por uma questão de preservação da intimidade dele, de respeito, mas um aluno que foi aluno de, possivelmente, seu, de vários outros desses nossos amigos professores que eu citei agora, e ele é gestor competente, não é idoso, e não só contraiu o coronavírus, mas foi um daqueles que foi internado, entubado e está com risco de vida. E aquilo me chocou. Eu tinha conversado com ele há uns 15 dias atrás, eu acho, por WhatsApp. Né? E aquilo me chocou. Né? E como eu estou na Conjur Saúde, eu tenho olhado com muita preocupação esse certo desleixo com o confinamento social. E eu temo muito, né? Tenho pedido muito para meus familiares ficarem em casa, meus amigos ficarem em casa. Temo muito que a gente realmente tenha esse aumento do pico. O que já começou a se demonstrar. Se a gente for voltar 2 semanas, o Brasil estava chegando no 1.000. E a gente já está chegando a 6.000, possivelmente, daqui a um dia. Né? É o número 300 mil que me assustou hoje. Um cara muito estudioso falou, podemos chegar a 300 mil e, dependendo da crise, isso, porque aí entope os hospitais, você pode chegar a 1 milhão. Muito preocupado. Deus nos livre de... Deus nos guarde sempre. Amém. Amigo, pois nós temos aqui 1 minuto e meio. Por favor, faça suas considerações. Eu quero reiterar meu agradecimento pelo seu aceite. É uma honra tê-lo aqui. Eu trouxe grandes alunos, grandes professores para assistir aqui. Sua presença honra muito esse espaço. Muito obrigado mesmo. Por favor, gostaria que você tecesse suas considerações finais. Primeiro, você sabe que agora você está em dívida comigo. Uma das próximas lives lá do meu canal, você já está convocado para participar. Eu só vou escolher um tema que eu não saiba as respostas, porque aí a gente aproveita para fazer e tirar todas as dúvidas. Dizer que é um prazer estar aqui. Estou vendo muitas perguntas, né? Curso de EAD. A gente está... eu digo assim... Todo mundo esperando seu curso EAD, meu amigo. Não, a gente está se preparando. Você é um profissional. Eu vejo a Gabriela, o Anderson. A gente tem muita responsabilidade com os alunos. Para fazer, tem que fazer bem feito. O nosso compromisso sempre é que o aluno saia do curso muito melhor do que quando entrou. Então a gente está estudando, a gente vai devagarzinho pensar, mas vou até trocar uma ideia com o Rony para a gente fazer alguma coisa bacana. Lembrar que vivemos um momento em que o direito terá que ser relativizado em muitos momentos. O que a gente tinha de jurisprudência
pacificada para a situação normal não vai ser a jurisprudência aplicada nesse momento, né? E entendam que uma vida vale mais do que um artigo